Olá, boa noite a todos. Então, começando aí novamente as reuniões da Sociedade Paulista de Radiologia, do grupo que faz parte do TeamSafe. Meu nome é Hilton, eu sou o atual presidente. Hoje, para começar, a gente vai ter o prazer de ter uma palestra, uma explicação do Dr. Renato Dimenstein, que é físico médico e um grande contribuidor aí do grupo, desde sempre. O Dr. Renato vai falar hoje para a gente sobre a resolução, o RDC, de número 330, que foi publicado no Diário Oficial da União, do final de 2019. Então, o RDC é imenso, é uma resolução imensa. Então, assim, hoje a ideia do Renato vai ser falar basicamente assim do aspecto mais geral, e a gente estava inclusive discutindo aqui quais seriam os próximos tópicos, mas talvez, possivelmente, vai ser sobre o próprio RDC. Então, esperamos que vocês aproveitem, esperamos que tenham tido uma excelente passagem de ano, para começar aí, novamente, falando sobre proteção em radiação ionizante. Obrigado, Renato. Obrigado a todos que estão aí assistindo a gente. Boa tarde, Hilton e demais colegas. Nós estamos aqui transmitindo da Avenida Paulista e optamos para fazer uma leitura da RDC 330, que foi publicada no final de dezembro de 2019. É uma publicação da Agência de Vigilância Sanitária, uma publicação de uma diretoria colegiada. Ela tem um arcabouço interessante, na medida que tem essa resolução tem ela é acima de uma portaria, então ela tem um texto básico de todas as disposições para que ela se aplica, e pendurado a essa RDC existem instruções normativas, que chamam-se INs, né? Então tem uma IN, uma instrução normativa para tomografia, para ressonância, para ultrassom, para mamografia e assim por diante. E nessas INs tem uma descrição de o que é exigido e alguns limites de referência. Então, para hoje, o que nós vamos propor é fazer uma pequena leitura dessa resolução da RDC e usar um exemplo que é a da tomografia computadorizada. Essas RDCs elas estão na internet, nós vamos pendurar elas também no Latin Save, a Lilian vai deixar todas essas RDCs aí para quem não tem. O papel aqui neste momento não é discutir se está certo, se está errado, mas de tentar entender e ver de que maneira elas podem ser implementadas junto à Sociedade Paulista de Radiologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Sociedade Paulista de Radiologia e de Proteção Radiológica. Basicamente, no seu capítulo 1 da RDC 330, ela tem como objetivo básico a questão de descrever a organização, as medidas de exposição ocupacional para serviços de radiologia diagnóstica e intervencionista, ou intervencionista. E, de alguma forma, essa RDC, ela diz que isso se aplica a serviços de direito privado, jurídicos e pessoas físicas. Então, é desse arcabouço que a RDC tenta dar as diretrizes contra a utilização de radiações, não é só ionizante, porque tem radiações não ionizantes, tanto para ensino, pesquisa e saúde humana. Eu separei alguns trechos em que talvez possa facilitar a leitura, a discussão. A primeira coisa que é importante é o arcabouço legal. Quer dizer, na seção 2, as definições, tem um monte de arcabouços legais e que isso rege a RDC. Lembrando que a RDC da Anvisa não é tão simples modificar. As instruções normativas, sim, são passíveis de ser modificadas. Então,
no artigo 3, para aplicabilidade da resolução, ela diz que ela se aplica como de estratégia de organização à saúde voltada para responder de forma regionalizada. Isso numa atenção primária, para sistematizar as necessidades de saúde da população, com ações preventivas e curativas. Esse é o arcabouço legal do artigo 3. Daí ele fala da atenção secundária, de serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, interferem com densidade intermediária de tecnologia da atenção primária e terciária, então ele também caracteriza a atenção terciária como um conjunto de terapias de elevada especialização. Feito dentro esses arcabouços 1, 2 e 3, ele começa a citar o que é o levantamento radiométrico, os níveis de radiação nas áreas da instalação. Lembrando que nas instruções normativas, na IN, penduradas RDC 330, aí descreve como é feito o levantamento radiométrico, como deve ser calibrado, quanto tempo. Então, neste primeiro momento, quem está chegando agora, nós estamos falando sobre uma leitura da RDC 330, do que ele se mostra como arcabouço legal. Um ponto que eu coloquei aqui, que eu acho importante, que é uma das discussões, é qual é o profissional que deve realizar a utilização ou aplicar isso. A legislação, de acordo com o jurídico aqui da Sociedade Paulista, assim, o profissional legalmente habilitado deve ser indicado pelo responsável técnico da instalação. É isso que é o arcabouço legal. Cada associação tem critérios para emissão de títulos de especialista. No caso, a Associação Brasileira de Física Médica tem título de especialista em radioterapia, medicina nuclear e radiologia médica. Então, esse item 6 é o profissional legalmente habilitado para realizar parte das medidas de proteção radiológica indicado por um profissional que é o responsável legal do serviço de saúde. Então, dentro desse arcabouço da RDC, existem uma série de medidas, por exemplo, com testes de aceitação. A RDC 330, ela preconiza que equipamentos novos sejam feitos testes e esses testes sejam usados como referência ao longo dos anos para comparação. Então, são testes de aceitação, que é um conjunto de medidas realizadas logo após a montagem e, de alguma forma, as características informadas pelo fabricante, elas devem ser muito parecidas na hora que você testa. A sugestão que tem nesses testes de aceitação, se possível fazer com a presença do engenheiro, do fabricante, ou pelo menos compartilhar isso para evitar ou diminuir os problemas com mau entendimento da aplicação desse teste. Então, depois dos testes de aceitação, que é no capítulo 11, nós temos no capítulo 2 os testes de constância, que são avaliações rotineiras dos parâmetros técnicos de desempenho dos instrumentos para uma determinada instalação. De novo, a RDC, ela publica esses requisitos gerais e depois especifica para cada uma das modalidades. Então, tem teste de aceitação, levantamento radiométrico e testes de constância. E dentro desses processos, existe uma série de questões que o supervisor de proteção radiológica, ele deve atentar, que são essas aqui, que eu coloquei ali letra azul, que definição do que é área controlada, área livre, área supervisionada, carga de trabalho, dose efetiva, dose equivalente, assim por diante, né? Nesse capítulo, nesse parágrafo único da RDC, de alguma forma ele estabelece essas condições, e para que essas condições elas possam dar os requisitos gerais, onde na seção 1 da RDC 330 tem uma estrutura organizacional. Eu não vou ler toda a norma, mas dentro dessas o que eu colocaria de importante que é um programa de garantia de qualidade. E tem uma questão interessante que na RDC 330 tem um programa de educação
permanente, atente o que a norma está dizendo para todos os profissionais. E no item 3 dessa seção número 1, no item 3, ele trabalha como é que é o programa de proteção radiológica. Então, ele dá algumas instruções de como deve ser o projeto básico de arquitetura com relação a plantas baixas, layout de salas de controle, posicionamento de equipamento. Tem que descrever os visores ou sistemas de visualização desses equipamentos, o mobiliário e assim por diante. Daqui, o que é importante, vou subir um pouco, eu novamente falando sobre o artigo 13 da RDC 330, que o responsável legal pela instituição deve designar formalmente um profissional habilitado para assumir a responsabilidade pelos procedimentos radiológicos de cada setor de radiologia diagnóstica ou intervencionista do sistema de saúde, e daqui em diante ele é chamado de responsável técnico. E não, então, nessa seção, existe todas as obrigações do responsável técnico, que também deve ter um substituto. E esse substituto também deve ser um profissional habilitado. No inciso 1, ele determina quais são as responsabilidades com relação à proteção radiológica interna ou de consultores externos, e que também o supervisor de proteção radiológica deve ter um substituto designado, e nesses atos, na hora que você licencia o equipamento junto à instalação ou junto ao programa de garantia de qualidade deve ser contemplado. Então, quem está chegando agora, nós estamos falando de uma RDC 330 que substituiu uma portaria da Anvisa, da 453, de 1998, e que introduziu algumas questões como teste de aceitação e que introduziu a obrigatoriedade de treinamentos permanentes. E estabelece como normas e rotinas que esses treinamentos capacitem com relação ao gerenciamento de riscos das tecnologias, que ele estabeleça as diretrizes do programa de garantia de qualidade e proteção radiológica, quando couber. Isso é um problema que quando uma legislação escreve quando couber, que às vezes fica para a inspeção sanitária, às vezes pode se tornar um problema, porque no caso de equipamentos de ultrassom, não cabe, porque não é radiação ionizante ou de ressonância magnética. Então, nos planos de proteção radiológica, isso deve ser feito. E nos programas de treinamento, isso deve ser explicitado. Ainda sobre o arcabouço legal da RDC 330, uma leitura atenta deve ser feita com relação ao projeto básico de arquitetura e engenharia, e um memorial descritivo que tem que ser aprovado, pela vigilância sanitária local. Então, o arcabouço que nós temos é uma norma federal, que tem uma coisa mais restritiva estadual, que no caso de São Paulo é a 625, que ainda está em vigor, e quem faz a inspeção é um órgão municipal, tá? Eu queria, dentro dessa leitura, colocar alguns artigos novamente, que é no artigo 21 e 22, que do responsável legal do serviço de radiologia primário, secundário ou terciário, ele deve garantir a qualidade dos processos de proteção dos pacientes, da equipe e do público em geral, devendo assegurar recursos materiais e humanos e a implementação de medidas necessárias para garantir o cumprimento dos requisitos da RDC 330. Então, a estrutura legal é que os hospitais vão precisar designar formalmente um responsável técnico, conforme aquele artigo 13 da resolução RDC 330.
E dali vem todos os arcabouços. Efetivamente, eu não vou ler esses arcabouços, mas o que eu vou fazer é alguns pontos que devem ser compreendidos para quem for trabalhar com isso, e tem a ver com o Latin Save, que é uma plataforma de proteção radiológica, e essa plataforma de proteção radiológica tem a ver com o artigo 28, que é o Serviço de Radiologia Diagnóstica ou Intervencionista deve estabelecer e implementar padrões de qualidade de imagem, garantir a sua manutenção e assegurar que os equipamentos sejam operados apenas dentro das condições do uso estabelecidas na norma. E é isso que é a essência da RDC. Não é fazer testes de controle de qualidade, mas estabelecer garantia da qualidade de forma que isso possa levar à segurança do serviço diagnóstico ou intervencionista. Então, testes de aceitação, testes de constância fazem parte de um programa de manutenção preventiva e corretiva. E isso que a RDC, de alguma forma, foi construída. Eu vou tentar discutir, tentar contextualizar, enorme a RDC. Eu vou abrir uma RDC aqui para que a gente possa discutir essa aqui. Então, eu estou abrindo a RDC a instrução normativa número 55, da mesma de 20 de dezembro, e eu vou discutir ela com relação às disposições com relação aos equipamentos de tomografia computadorizada, né? No artigo número 2, diz que todo equipamento de tomografia deve possuir blindagem do cabeçote para garantir um nível mínimo de radiação de fuga restringido, taxa de queda manual a 1 mg por metro por hora, do ponto focal quando operado em condições de ensaio de fuga comprovado com certificado. Blá, 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 blá. Na prática, isso é muito complexo fazer, porque o tubo é rotatório, então é muito difícil medir a rota de fuga. Você teria que botar uma quantidade de chumbo para poder medir, e que muitas vezes isso é um problema para medir rotação, teste de radiação de fuga. Você pode fazer umas medidas de referência, mas fazer o teste de radiação de fuga não é da mesma maneira como é feito para tubos de raio-x. Estou falando sobre uma instrução normativa publicada junto ao RDC, em que também pede uma filtração total no mínimo de 2,5 milímetros de alumínio, que também não vale para equipamentos de tomografia, que normalmente tem uma filtração de 14 ou 15 milímetros, pelo menos quando usa filtro Bow-Tie. No item 3, ele pede dispositivo que permita o operador interromper, os estudos dos equipamentos têm, indicação visual do painel de controle, dos parâmetros de técnica, incluindo espessura de corte. Normalmente os equipamentos têm com isso, meios para ajustar o número de CT, isso é feito pelo fabricante para o número 0, no caso da água. No item 7, em azul, a portaria que preconiza a instrução normativa, ela ela exige a modulação automática de corrente para equipamentos comercializados após a publicação dessa instrução normativa. Tem que tomar um cuidado, porque os equipamentos abaixo de 16 canais, eles não têm modulação de corrente. Então, esse é um problema que tem que ser verificado, porque a modulação de corrente de miliampere, para você realmente certificar, você tem que usar um phantom enorme chamado Mercury, da Sun Nuclear Associated, e que ele vale para ver se a modulação está funcionando adequadamente. Na legislação, no item 7, não fala de modulação automática de KV, o que é importante, porque novos equipamentos que têm dupla energia, eles têm modulação de kilovolt, e isso tem que tentar ver. Então, no caso da legislação, esse ponto 5 é uma coisa que deve ser revista. Desculpe, do ponto 7. No ponto 8, quando a gente está falando de uma instrução normativa de tomografia, nós estamos falando
a legislação fala que tem que ter protocolos pediátricos para equipamentos utilizados em tomografia pediátrica, né? E também obriga que a tecnologia helicoidal para equipamentos publicados após essa instrução. No item, na seção 2, artigo 4, item 1, equipamento sem modulação de corrente, ele faz uma restrição ao equipamento sem modulação de corrente para equipamentos comercializados após, né? Então, isso é um problema. E também ele diz que equipamentos não podem operar se não tiver indicação de CTDIW, CTI-VOL, DLP. Cuidado, porque a CTDIW, que é Computer Tomography Doses Index, ponderada, na grande maioria dos equipamentos não tem. O que tem é volumétrica e DLP. Portanto, os valores de dose que nós estamos falando é sobre esses aqui que valem para todos os fabricantes. Todos os equipamentos, eles têm formato DICOM, mas você tem que habilitar ele para poder utilizar. Ainda falando sobre RDC, falando sobre o anexo 1. Então, nós estamos falando que tinha uma RDC 330, que ele tem um arcabouço chamado IN, uma instrução normativa, para cada uma dessas modalidades de imagens. E aí tem no anexo de cada uma dessas modalidades os testes de aceitação e de controle de qualidade para os serviços de tomografia de computadorizada médica, né? Quer dizer, o primeiro parâmetro é de exatidão de tensão, quer dizer que testes de aceitação e após reparo. Toma cuidado, porque se for o reparo do detetor, não faz sentido. A legislação está dizendo que tem que fazer exatidão de KV. Então, via de regra, para ver exatidão de kilovolt, é necessário ter um sensor, possivelmente de estado sólido, e que quando você faz o scout, você utiliza esse sensor como se estivesse fazendo o raio-x. Cuidado, porque às vezes alguns dos equipamentos fazem lateral ou 0 graus, isso não fica tão bom, você tem que virar o detetor. O índice de tolerância de mais ou menos 5%, ele não é muito bem aplicável quando você faz o scout, e o nível de restrição menor do que 10%, maior que 10%, também não é muito. Esse nível de restrição é uma coisa que tem que ser melhor discutido junto à Anvisa, porque no caso da exatidão do kilovolt, usando o scout para 120 kilovolts, pode ter algum problema na hora de você medir. Então, o primeiro teste é o valor que é o valor que é aplicado entre cátodo e anodo, a tensão que você coloca no protocolo e o valor que é medido no sensor, eles não podem ter uma diferença acima de 5% ou 10% no nível de restrição. Uma outra questão que é interessante e é importante é que o valor indicado no número de CT, de HU, quer dizer, teste de aceitação semanal ou após reparo. Então, no caso, usando o Fantoma, tem que tomar um certo cuidado, porque se você pegar um Fantoma do ACR, do Colégio Americano de Radiologia, que é usado para todas as acreditações, não são esses valores que estão aqui, são diferentes. São diferentes. Segundo, dependendo do kilovolt, esses valores são diferentes, isso tem impacto. Então você tem que tomar muito cuidado, porque no caso da água, o número de Hounsfield é independente do KV, que é sempre 0, mas se você usar o coeficiente de atenuação linear, depende da energia. Então, para um espectro de 120 kV, você tem uma energia média de 65 keV. Você tem um valor de atenuação e 0 funciona, mas quando você usa 90 kV, ele não é o mesmo valor. Tanto que isso acontece que nos protocolos do Colégio Americano de Radiologia, para tensões diferentes de 120 kV, só mede ar e água. Então, você só tem que tomar um cuidado na hora de você fazer essas medidas de controle de qualidade. A uniformidade de HU, teste de aceitação ou após reparo,
faz sentido de 5 de HU, mas eventualmente, dependendo do KV, também não vale. Esse número de 10 para nível de restrição pode ser um problema. Ruído representa as variações do número de Hounsfield. E esses testes de aceitação faz sentido semanal, faz sentido pelo operador, mas tem que tomar um cuidado, que é importante. O Fantoma ACR, ele é sólido, ele é um plástico que mimetiza água. Os fantomas dos fabricantes que ficam na caixa lá, na sala da tomografia, eles são de água. Periodicamente, você tem que trocar a água do fantoma a cada 6 meses, porque a água começa a entrar sujeira, então na hora que você faz a aquisição do teste, abre o ROI, você vai ver que dá mais do que 5. E não pode usar uma água comum, é uma água destilada, o que nem sempre acontece de usar. Então, você tem que tomar um cuidado que esses ruídos dependem do MAS utilizado. À medida que diminui o MAS, aumenta o ruído. Depende da espessura de corte utilizado. Se você faz um teste de ruído com uma espessura de 1 milímetro de corte, via de regra, dá acima de 5 do valor de referência. Daqui a pouco a gente fala sobre esse item. Então, quem está chegando agora, nós estamos falando no Latin Safe da RDC 330. Vamos terminar essa parte. Então, assim que terminar essa anexo 1, a gente abre para as questões. Bom, os valores de dose, podemos falar agora, com uma estimativa com uma câmara de ionização ou com detetor de estado sólido. O ideal seria com uma câmara de menor tamanho, mas a legislação ainda no mundo inteiro ainda não tem tanto certeza, então é usado uma câmera de 10 centímetros e 100 milímetros, né? Via de regra, mede CTDI volumétrica, Computed Tomography Dose Index disso, e para crânio, de acordo com a legislação atual, é de 70 miligrays no centímetro, desculpe, 70 miligrays, o que deve dar uns 1.200, 1.300 miligrays por centímetro. A habilidade do sistema de tomografia computadorizada em determinar 2 pontos como entidades distintas, fisicamente é dado por Fu e Ralph máximo, e na legislação é dada a resolução espacial, teste de aceitação anual ou após reparo, 6 pares de linhas normal e 10 pares por linha, e esse é o nível de restrição. Eu tenho dúvidas se muitos conseguem chegar nisso aqui. A espessura de corte, um desvio de 1 milímetro, quer dizer, você tem que fazer o corte e medir quanto de uma rampa você consegue ver e com valores nominais. Indicador da mesa é relativamente importante, com menor de 1 milímetro, tem que andar com a mesa e ver se está na posição, a mesma coisa do isocentro. A RDC 330, com as suas ienes, estou terminando aqui minha explanação, ela também pede medidas de monitor de laudo com 170, com uma habilidade, desculpe, com um índice de referência de 170 candelas por metro quadrado e para anual de 1.500 candelas por metro quadrado. E aí pede também para a integridade dos acessórios do EPI. Tem uma certa confusão aqui, mas a coincidência entre os campos luminosos e os plantos externos para fazer com o fantoma. Novamente, luminância, ausência de artefatos, ou presença de artefatos anual após a reparo, exatidão do indicador de dose, o que você mede com CTDI e o que aparece no report. Esses números são razoavelmente condizentes, e o levantamento radiométrico como uma área livre de meio milisievert por ano, que é extremamente baixo e que impacta isso na proteção radiológica. Por fim, esses são os valores preconizados de Computed Tomography Doses Volumetric em miligrays, o valor máximo para adulto típico 70, abdômen 25 e abdômen pediátrico 20. E aqui são as resoluções, ou pelo menos as formas de que isso foram adaptadas. Tem um monte de coisas e eu peço desculpa se eu passei do horário ou
realmente sair um pouco do tema, mas eu queria, aqui da Avenida Paulista, agradecer as pessoas que participaram. Precisamos realmente do engajamento das pessoas no Latin Safe para trazerem contribuições, e eu espero ter ajudado. Eu agradeço pela atenção. Muito boa